Louvado seja Jesus, nosso Mestre, por ter vindo à Terra trazer-nos a noção do amor. Falar de Peixotinho, já que é dia de seu aniversário hoje, dia 1 de fevereiro, a gente tem que se reportar à carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre os dons e dizendo que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E para falar nesse dom de Peixotinho, nós vamos dividir sua vida entre 3 lugares, 4 especiais por onde ele trabalhou. Assim, quando Paulo fala sobre a diversidade de dons, ele diz que vai passar a falar de um dom mais importante ainda, que é o amor. Diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E passa depois a falar sobre o amor, aquele texto lindo da carta de Paulo aos Coríntios que todos conhecem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como símbolo que retine. Então, e foi isso, a grande mediunidade de Peixotinho, foi grandiosa realmente, porque se fixou no amor. Bom médium é sempre um bom homem, é aquele que corrige suas atitudes mentais diante da vida, é aquele que pensa bem, pensa no bem, pensa e faz o bem. Então, esse fazer o bem vai destruindo devagar os nossos impulsos inferiores, que nós não conseguimos muitas vezes controlar, mas pelo exercício do bem, eles vão sendo substituídos dentro de nós. Os 3 lugares onde Peixotinho operou, o primeiro foi em Macaé, que serviu de um verdadeiro laboratório onde os fenômenos se concretizaram. Foi ali que ele encontrou Sheila. Sheila, quando ele a encontrou, ela ainda vivia na Alemanha e foi através do seu irmão que apareceu lá no templo, no grupo espírita Pedro, e pediu que orassem pela irmã dele, porque a Alemanha seria bombardeada e ela morreria. Então, a ligação de papai com Sheila, ele trouxe Sheila ao mundo. É interessante, porque Sheila tinha sido sua mãe numa vida anterior, e agora ele dava a luz, né, a Sheila no Brasil, e o Brasil inteiro hoje ouve falar de Sheila através do seu irmão, que pediu oração por ela, e ela, logo que se recupera, vai lá, se materializa para agradecer, porque os espíritos evoluídos são muito gratos, né? Então, Macaé foi esse laboratório, tudo se aprendeu ali. E ali, né, a gente vê que as coisas aconteciam porque ele era um médium do bem. Era aquele, o homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, define bem o que seja um homem de bem. Então, Macaé, papai passou por ali, muitos espíritos se materializaram, muitas curas foram feitas no grupo Espírita Pedro. No Rio, papai reencontra amigos, alguns de Macaé, outros amigos lá do Rio mesmo, e no escritório de Jacques Aboab começam as reuniões de efeitos físicos e sentem necessidade de ampliação. Daí surge o grupo espírita André Luiz, no Rio, surgiu em torno da sua mediunidade e fundado por seu compadre e amigo Antônio Ferreira, Jacques Aboab,
e outros companheiros lá do Rio. Então, ele, por onde andou, ele foi espalhando a doutrina espírita, ele fazia um receituário mediúnico, homeopático, e em torno desse tratamento iam surgindo doenças que necessitavam de aplicações mais imediatas, como muitos casos de câncer que foram curados aqui, lá no Rio também. E no Rio destaco uma cura que ele fez de um homem que eles viram todo com as pernas todas feridas, sangrando na rua, e que os companheiros não queriam deixar papai levar para o André Luiz por causa da vibração. Essa reunião é uma reunião difícil por causa da vibração baixa dos homens, mas ele conseguiu convencê-los e esse homem saiu de lá, ele fedia, e Sheila providenciou aroma, providenciou ventilação, tudo para o ambiente. E esse homem saiu dali com as pernas normais. Esse é um caso do André Luiz. Outros fenômenos incríveis, como papai ser visto na cabine, pequenininho, apenas com meio metro, porque ele doava todas as energias para o trabalho. Também, aqui em Campos, quando viemos morar aqui, aqui houve reuniões incríveis. Aqui foi fotografado, foi feita uma tomografia computadorizada em 1952, que era uma coisa que ninguém conhecia no Brasil, porque o tomógrafo só chegou aqui na década de 1970, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, esses trabalhos todos foram feitos porque ele era um homem de bem. Houve também no André Luiz uma reunião que as pessoas comentavam muito, quando Nina Aroeira, né, já desencarnada, apareceu linda e com uma braçada de hortênsias nas mãos e distribuía com as criaturas que assistiam à reunião. Em Campos, muitas materializações grandiosas, inclusive a do ministro Clarencio de nosso lar, todo iluminado, todo mundo via, todos os espíritos, Bezerra de Menezes, Sheila, Nina Aroeira, a própria Araci, filha de Peixotinho, que morreu com 1 ano e 3 meses de idade. Todos esses espíritos grandiosos apareciam, se materializavam e tratavam, porque a mediunidade dele foi toda conduzida para o atendimento ao sofrimento das criaturas. Então, em Campos, teve essas reuniões e foi, assim, uma distribuição de luzes e de flores aqui para a humanidade terrestre. Também fez várias reuniões com Chico. Chico ficava ansioso pela chegada dele lá, escrevia: quando é que você vem? E dizia que ele sentia saudade de Nina Aroeira, que era um espírito muito, muito terno, muito chegado a Chico, e de Sheila, que ele sentia saudade. Mas aí perguntavam a ele, porque ele via os espíritos, mas ele diz: eu vejo, mas ninguém vê comigo. Isso mostra o altruísmo de Chico Xavier. Mas eu destaco um caso muito interessante da materialização de uma cruz que fora dada a uma moça de lá, que era de família, que o avô ou bisavô havia feito na Itália ainda, era uma família italiana. E a moça estava muito desconsolada, e Sheila, então, traz a cruz que ela havia posto no caixão.
da mãe ou do pai, já não me lembro. E Sheila traz enrolado em papel de presente, ou seja, tiraram a cruz do caixão, do cemitério, e trouxeram limpa, bonita como era, para essa moça a quem Chico havia pedido consentimento para essa moça assistir à reunião de efeitos físicos, que era uma reunião que selecionava muito as criaturas. E foi muito bonito esse caso, a alegria dessa moça ao receber ali materializado o presente que ela havia posto no caixão do seu familiar. Muitos e muitos casos lindos aconteciam através da sua mediunidade de efeitos físicos, tão somente porque ele era realmente um homem de bem. Só há grande médium onde há grande homem. Em Minas Gerais também muitos foram os casos que estão todos nesse livro Peixotinho, que é da editora daí de São Paulo, dos Servidores de Jesus. Era o que eu podia dizer hoje, no dia do aniversário de Peixotinho, meu pai. Muita paz a todos.